Legal, hoje é dia 3 de agosto de 2015, segunda-feira, e está começando mais uma edição do Podcast Timão. Esse é o Podcast Timão número 13. É isso mesmo, Teleco? Tudo bem? Tranquilo? 13, o número da sorte do Zagallo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você, Rodrigo Vessone. Tudo bem? Tudo bem, um grande abraço a todos. Muito legal o sucesso do Podcast Timão. Tinha muita gente falando quando que seria o próximo Podcast Timão. E tá mais um aí no ar com as notícias do Corinthians. Aliás, tô falando nesse momento, no momento da gravação do áudio do CT Joaquim Grava, do Parque Ecológico do Tietê. Treino do Corinthians aconteceu agora há pouco aqui. E time completo, força total. Cássio voltou a treinar normalmente, o Fagner está recuperado, daqui a pouco vai falar em entrevista coletiva aqui, mas está liberado para o jogo. O Christian, depois de 6 semanas afastado, treinou normalmente e é a opção do técnico Tite. Então o Timão vai para o clássico de domingo com força máxima, ao contrário do São Paulo. É uma vantagem no jogo a favor do Corinthians, né, Vessone? Então, assim, é o que a gente já falou até em outros podcasts. Essa disciplina da equipe, dos jogadores, ajuda muito esse elenco reduzido do Tite. Vários jogadores estavam pendurados, por exemplo, com o segundo amarelo, casos do Felipe, do Renato Augusto, do Bruno Henrique. Vários poderiam ter tomado o cartão contra o Vasco, ficariam fora contra o São Paulo e não tomaram. Então, por isso que ele tem todo o elenco à disposição. Então essa parte disciplinar do jogador está sendo fundamental para que o Tite consiga jogar praticamente com a sua melhor equipe e com todo mundo à disposição o tempo inteiro, e isso daí está colaborando demais para essa boa campanha do Corinthians. Se fosse uma equipe completamente indisciplinada, que batesse muito, que tomasse muito amarelo, certamente o elenco teria que rodar mais e o Corinthians não estaria nessa posição, principalmente se tivesse que rodar muito o ataque. E no caso desses 3 jogadores que eu falei, Teleco, há reposição, né? O Christian hoje é reserva porque o Bruno Henrique tomou conta ali de volante. O Edilson entrou bem na última partida contra o Vasco, entrou razoavelmente bem, deu pro gasto, digamos assim, no lugar do Fagner, e o Walter foi muito bem quando teve que substituir o Cássio. Então são 3 jogadores que ficam à disposição do técnico, mas não chega a fazer aquela diferença no time. O time do Corinthians já vinha jogando praticamente completo nas últimas rodadas e vai ter mais opções ainda contra o Tricolor, né não, Teleco? Ah, sim. Mas eu te pergunto, Marco, o Cássio voltou a treinar como titular, mesmo após as ótimas atuações do Walter? Sim, não, o Cássio é o titular, não tem nenhuma chance do Cássio perder a titularidade. Por melhor que o Walter vá nos treinos, o Cássio precisaria falhar muito para perder a posição depois de tudo que ele fez, pelo histórico. O goleiro é uma posição de confiança e o Cássio tem confiança de todo mundo, desde o preparador de goleiros Mauri Lima até do técnico Tite, que estava no comando do time quando o Cássio fez aquela partida contra o Chelsea, o time foi campeão do mundo, e até da torcida também. Para mim, o Cássio precisa falhar muito para perder a posição, por melhor que o Walter vá quando precise repor o Cássio em uma ou outra partida, quando o Cássio não tiver condições físicas. E o Wagner? É a última chance dele mesmo? Eu não sei se é a última chance, mas o Wagner Love, ele tá com o pé fora da equipe. Não sei se o Vessone concorda comigo, ainda mais com o retorno do Luciano, apesar do Corinthians não ter um jogador para a posição. Ou o Corinthians pode mudar o esquema com 2 jogadores abertos, ou então o Luciano pode jogar ali como falso 9, até o Danilo também pode jogar como um falso 9. Eu não sei se é a última partida, mas se o Wagner Love for mal contra o São Paulo, é mais um motivo para ele deixar a equipe. O Tite, quando ele demora para tirar, mas quando tira, ele demora para colocar o cara de novo. Então, se de repente o Wagner Love perder a posição para um Luciano, ou mesmo para, vamos dizer, que seja para um Rildo, não sei, para outro jogador, vai demorar para ele voltar para a equipe. Mas ele treinou bem hoje, porque eu tenho muita pena do Wagner, né? Porque ele tá se esforçando muito, a gente vê ele se esforçando, mas ele tá numa fase tétrica, né? Não, ele se esforça, ele é um cara esforçado, não é falta de corrida. Agora, eu já tinha falado antes aqui no podcast, quem conversou com o pessoal da imprensa hoje no Parque Ecológico, no treino do Corinthians, foi o Fagner, lateral direito, que pra mim
contando todos os jogos do campeonato. É claro que um atleta pode se destacar mais, o Renato Augusto foi bem em muitos, o Jadson foi bem em vários jogos. Para mim, contando a média de todos os jogos do campeonato, é o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fagner, lateral direito. Concorda ou tô exagerando, Vessone? Eu ainda fico com o Jadson como o melhor, mas sem dúvida o Fagner tá com uma regularidade muito legal, né? Ele faz ali partidas, não tem partidas ruins, por exemplo. Ele sempre mantém ali bons jogos, nota 7 o tempo inteiro. Ele não fez ainda uma partida nota 8,5, 9, mas também não fez nenhuma nota 5, 5,5. Então ele mantém aí essas partidas nota 7, o que é muito importante, ainda mais para o defensor. Eu concordo com o Cássio, ele vai continuar como titular, e tem que continuar mesmo, ainda mais por todo o histórico que ele tem, ainda mais um histórico até contra o São Paulo no Morumbi, sempre pegou muito bem contra o São Paulo no Morumbi. Em relação ao Love, que vocês tinham falado também, eu acho que o Tite deve dar mais uma chance para ele. A tendência é que mantenha a equipe titular, está com o elenco completo, como você disse. Eu acho que o Love, pelo menos, vai ter mais essa chance de atuar, e a tendência é uma equipe aí um pouco mais no contra-ataque, e ali acho que está na hora de Tite também talvez colaborar um pouco melhor no esquema tático para ajudar ele ali de alguma maneira. Mas eu acho que o Fagner realmente merece destaque, porque ele é alguém muito regular no campeonato, e isso é muito difícil num torneio difícil como o brasileiro, no campeonato de tantas rodadas. E o Fagner falou exatamente sobre isso, como é que ele conseguiu melhorar nesse ano em praticamente todos os quesitos, em todos os atributos, depois de uma conversa que ele citou entre ele, o Silvinho, que fazia parte da comissão técnica do Corinthians até meados do ano passado, e também o Fábio Carilli, que até hoje é auxiliar do técnico Tite. Vamos ouvir então o que o Fagner falou sobre isso. Quando eu cheguei aqui ano passado, eu comecei a ver, né, muitas situações com o Fábio Carilli e com o Silvinho, né, que me ajudaram bastante, principalmente na linha de 4, né, no setor defensivo, né, saída de bola, posicionamento. Então isso me ajudou bastante, né, fez crescer. Sempre depois dos jogos eu perguntava a opinião deles, o que de repente eu errei, o que eu poderia melhorar, né. Então acho que isso foi fazendo com que pouco a pouco as coisas fossem melhorando, né. Então eu agradeço muito a eles, e quando o professor chegou também com o método dele e filosofia de marcação, da maneira que ele gosta, que agride a marcação, isso me ajudou bastante também, e eu procurei assimilar o mais rápido possível, né? Então hoje eu estou muito feliz com o momento, né, com a maneira que as coisas vão acontecendo. E espero que a nossa defesa continue assim e que as coisas continuem bem. Pois é, Teleco, Fagner falando sobre a melhora, tanto defensiva quanto ofensivamente nesse Campeonato Brasileiro. Eu achei que ele melhorou demais, e eu lembro muito bem de um lance, eu até pus aí no Twitter, naquele 4-1 que a gente levou aquela lavada do Atlético Mineiro, tava 4-1 pro Atlético, ele voltou feito um louco do campo de ataque, que o Cássio estava lá na frente tentando gol, para não deixar ser 5-1. Só isso aí já merece meu respeito. E o Lance hoje publicou uma matéria sobre a possibilidade do Felipe, zagueiro, jogar na Udinese, Vessone. É isso mesmo. Um representante brasileiro da Udinese teve autorização lá do clube para buscar um zagueiro, está chegando aqui no Brasil para fazer isso, e o Felipe virou um dos alvos. Ele não é o único alvo. O Gemerson do Atlético Mineiro também está nessa lista. Os dois foram bem indicados aí por esse brasileiro que está agora com uma proposta da Udinese, com valores a serem oferecidos. E agora esse empresário brasileiro vai vir falar com o Corinthians, vai falar com o Atlético. A Udinese deu carta branca aí. E assim, de verdade, eu imagino que se chegar num valor aí que não precisa ser nem muito absurdo, o Corinthians eu acho que não vai pensar duas vezes e vai se desfazer, né, do Felipe, porque que tá num bom momento, realmente tá muito bem no Campeonato Brasileiro, para muita gente até de maneira surpreendente, faz um bom campeonato, tá bem fisicamente, tá com boa recuperação, melhorou muito do que era no passado, enfim, mas era um jogador terceiro, quarto reserva. Então a gente fala aí, se chegar numa proposta aí 3, 4 de euros, por exemplo, vamos dizer um euro a 4,20, 4,15, você chega,
nós estamos falando aí de coisa de 15, 16, às vezes 20 milhões de reais. Se não me engano, o Corinthians tem acho que 70 ou 60 ou 70% dele. Na dificuldade que o Corinthians está financeira, eu duvido que o Corinthians vai segurar o Felipe. Ainda mais sabendo que você tem o Dracena ali na reserva, sabendo que tem o Iago, que já demonstrou ser um bom jogador, enfim, é um jovem também como o Felipe, mas ainda é muito mais jovem, muito menos experiente do que o Felipe, obviamente. Eu acho que o Corinthians não vai segurar. Então, se realmente a opção da Udinese for essa, pelo Felipe, e oferecer ali 3, alguma coisa assim, 4 de euros, eu acho que vai levar. O Udinese deu essa autorização para o empresário. Eu acho que a gente pode ter novidades sim nos próximos dias. A janela segue aberta e há uma tendência aí do Corinthians perder o zagueiro. Acho que o Tite não vai gostar muito, mas enfim, acho que o Corinthians não vai negar esse dinheiro se pintar, não. O Eduardo Duran tem 50%, o Corinthians tem 50%. Já tinha rolado antes um papo que o Napoli podia estar interessado. Aliás, o Napoli está sempre nessas especulações aí da Itália. E a história do Gil, né? Parece que não vingou, já estava tudo mais ou menos acertado com o Wolfsburg, mas faz tempo que eu não ouço falar do Gil, Vessone. O do Gil aparentemente acalmou, mas acho que o Gil também é uma situação de um valor mais alto, né? Seleção brasileira, etc. Quem da Europa vier, sabe que não dá pra vir muito baixinho também, tem que vir com bala na agulha. O Corinthians não vai vender o Gil por menos aí, eu imagino, de 8, 9, 10 de euros. Então quem vier sabe que tem que vir com muito dinheiro, porque o status dele é um status diferente. Por isso que você tira com bem menos dinheiro. Em fevereiro, estava se falando entre 6 e 7 milhões de euros pelo Felipe. Se for isso aí, era praticamente o valor que estavam falando no Gil. Você vende o Felipe, Marcão? Não, porque eu não trabalho no Corinthians. Se fosse meu celular, meu computador, se oferecesse alguma coisinha do jeito que o euro tá, a gente pode fazer negócio. Agora o Felipe eu ainda não tô negociando, Teleco. Mas tem muita gente que se engana com o Felipe, né? Porque é um jogador que chegou no Corinthians faz tempo e ele não é tão novo assim, não. Tem 26 anos de idade, por isso seria uma boa venda do Corinthians. Não é um jogador de 20 anos, de 18 anos que tá começando. É um jogador já de 26 anos de idade. É um jogador pouco rodado, né? Como o Vessone falou, ele ficou na reserva durante muito tempo, era o terceiro reserva do Corinthians. Hoje, que ele é titular, está valorizado e há pouco tempo ele renovou o contrato que vencia em 2016 e estendeu até 2018. A diretoria já pensando em lucrar com uma possível venda, que eu pessoalmente achava que viria no final do ano. Eu acho muito difícil o Felipe, em janeiro, vestir a camisa do Corinthians, janeiro de 2016. Se ele não for vendido agora, é vendido na outra janela. Mas, do jeito que o Vessone está falando, se a Udinese vier firme, é capaz de nem virar a segunda metade do Campeonato Brasileiro. E o que o pessoal tá falando de transferência aí pela internet? Tem algum outro jogador sondado pelo futebol europeu, Teleco? Bem, fora o Pato, que já foi oferecido para todos os times da Itália, da Inglaterra, da Espanha e da Conchinchina, acho que é só isso aí, viu? Por enquanto não tem proposta. O Roberto de Andrade, presidente, falou que não tem proposta oficial por nenhum jogador. Essa do Felipe também não é uma proposta oficial, é importante explicar, né, Rodrigo? Pelo que você falou, houve uma liberação da Udinese para que o representante do clube italiano no Brasil entrasse em contato com o Corinthians, mas ainda não existe uma proposta, não existem números ainda pelo jogador, é isso? Acho que a proposta em cima da mesa ainda não tem, mas o Corinthians já está avisado. Esse empresário é o mesmo que levou o Guilherme Torres e o Edenilson, por exemplo, então já tem contato com o Corinthians, eles já sabem quem é esse empresário brasileiro, então o contato está mais do que já garantido e entre eles ali já tem uma intimidade, enfim, não é muito difícil de que isso aconteça. Então a tendência é que nos próximos dias a gente tenha uma novidade nesse sentido, de sim ou de não. Eu acho que possa acontecer, porque o Corinthians dificilmente seguraria um jogador, como você disse, de 26 anos, que ficou na reserva há muito tempo, etc., com o euro a esse valor. Então, é uma posição também que o Corinthians vê aí como uma possibilidade de você colocar outros jogadores no lugar. O time aparentemente não perderia tanto, mas tem que esperar, não tem muito jeito. Em relação ao Pato, se fala nessas situações aí de 6 milhões, 30 milhões de reais, a gente tem que lembrar que 40% tem do Pato. Ele tem 40%. Então, numa dessa, pinta uma proposta de 30 milhões, que é a multa quase, na verdade, ali, né? Mas parar para pensar, 10 euros agora tá virando 40, mas se fosse
um pouquinho mais barato, vamos dizer que algum clube fala, eu tenho 35 milhões, um pouco menos de 10 euros hoje, só que 35, o Pato pegue aí na mão dele coisa de 12, 13 milhões, então 40%, 15 milhões, eu duvido que o Pato não vá aceitar isso e pegar isso na mão dele limpinho. Aí eu acho que ele pode pensar em querer sair mesmo, não porque se fosse só para ganhar o salário, ele não iria não. Salário por salário, ele tem um salário grande aqui no Brasil, tá 250 mil euros, é ótimo o salário dele aqui, se juntar as duas partes que o Corinthians e São Paulo pagam. Só que nessa pancada de 40%, se ele pegar aí 12, 15, 20 milhões de euros com esses, numa pancada só, desculpa, de reais, né, 10, 12, 15 milhões de reais numa pancada, certamente ele aceita, independentemente do time, porque é um valor de uma transferência muito grande para ele de uma vez só, ele vai aceitar na hora. Pois é, tem uma novidade para vocês dois, Teleco, Vessone, para quem está acompanhando a gente nesse podcast. Também a partir do próximo podcast, provavelmente, eu não vou prometer, que ainda não está completamente certo que seja a partir do próximo, mas se não for no 14, vai ser no 15. A gente vai começar a entregar produtos do Corinthians para quem acompanhar a gente no podcast. E vai ser através de perguntas e respostas realizadas no meio do podcast. Quem seguir a gente no Twitter, @podcastmão, e ouvir o podcast, souber da pergunta, que vai ser feita provavelmente no meio do programa, responder essa pergunta, vai concorrer a produtos licenciados do Corinthians, produtos oficiais do Corinthians. Eu não prometo que vai ser no próximo, pode ser que seja no próximo ou no outro, e daí pra frente a gente vai vendo aí em todo o programa para presentear o ouvinte do podcast com produtos licenciados do Timão. Lembrando sempre, né, Teleco, quais os canais que quem quiser ouvir a gente pode seguir ou pode acompanhar o podcast Timão? Tem no SoundCloud, no YouTube, tem também agora no iTunes, já está funcionando, o pessoal está me dizendo que está curtindo, e além disso, né, nas redes sociais, tem no Twitter e no Facebook. É só seguir a gente lá que vai saber certinho quando sair mais um podcast prontinho, saído do forno. Um abração, Teleco, até a próxima. Um abraço, eu já tô aqui estudando as perguntas para ganhar alguma coisa do Corinthians aí. Tá certo, valeu, Vessone, um abraço. Valeu, grande abraço a todos. Tchau, tchau. Vai, Corinthians.